Fala, canal, pessoal. Meu Deus, eu quase caí aqui, velho. Fala, pessoal do canal Livraria, tudo bem? Leandro aqui de novo. Cara, tô com medo de subir um bicho aqui. Estamos aqui diretamente de Vassouras dessa vez. Estamos de folga, festa da firma, divulgando aqui nossa pelada do bem, pelada solidária de Governador Valadares. Estamos juntando dinheiro aí, ajude a gente pelo QR Code. Vamos juntar dinheiro para poder ajudar cada vez mais famílias nesse Natal, trazendo cestas básicas a todos. Mas o dia de hoje a gente vai falar sobre política. Hoje cada vez mais virou uma briga de torcida, né? Hoje cada vez mais as pessoas estão achando que são lados opostos de um mesmo organismo. Aí passa atrás aí. Sai fora. Na verdade, hoje as pessoas discutem tanto, mas nunca sabem de onde. Eu tô com medo de um buraco que sai um bicho me morder, velho. Mas a verdade é simples. A maioria das pessoas discute hoje para entender sobre como as ideias deles e não tentam defender suas ideias de forma um pouco meio acalorada, né? E sempre com tangentes diferentes. O dia de hoje a gente quer mostrar para vocês como, através dos livros, você pode entender que existem vertentes diferentes de uma mesma ciência política, a qual pode demonstrar efetivamente o que você tem que entender sobre política. Política não é lado B, lado A, lado esquerdo, lado direito. Tem várias vertentes que tem uma epistemologia, ou seja, o que significa aquilo isso, de onde saiu, de onde vem, por que está desse jeito. E você tem que entender tudo isso. Porque assim, é muito fácil discutir, levantar um ponto, uma bandeira, simplesmente sem entender o mecanismo, ou de onde saiu tudo isso. A ideia de trazer epistemologia, eu sei que é uma palavra difícil, meio complexa, meio formal demais, mas é uma ideia simples. É o jeito que a gente decide o que é a verdade, como ela é trazida. Tem gente que acredita no porquê é visto, tem gente que acredita porque estudou isso, e tem gente que indica porque a ciência comprovou isso. E tem gente também que alguém mandou ele a fazer aquilo e aí vai e segue aquilo mesmo. Hoje em dia, quando duas pessoas estão discutindo dois lados de uma mesma política, um modelo de gestão político, ciência política do Brasil, né? Esse meio estrutural que hoje a gente tem, são duas ideias diferentes. São pessoas que discutem epistemologias diferentes. Ou seja, elas não estão debatendo ideias, elas estão falando coisas diferentes. Ou seja, se você falar de morango é uma coisa, e você tender a ver diferenças dessas. Agora, se falar de morango e banana, serão discussões eternas, ou seja, infundadas. Muitas vezes pode até ter um nível razoável de conhecimento, mas se você não aprofundar, entender o motivo daquela política que foi desenvolvida, você nunca vai encontrar o contexto adequado para chegar na discussão correta. Bom, a epistemologia de hoje que a gente quer trazer, e assim, a gente quer iniciar através de 5 a 6 autores, trazer 5 a 6 correntes políticas para você ter uma visão mais aprofundada. Caralho, meu! Quase que meu contexto, quase que meu negócio pronto caiu. O primeiro deles, e esse é um modelo mais liberal, ele se chama Jacques Rousseau. É um autor que viveu entre os anos de 1712 e 1778, e onde o qual ele trazia que a moral social dentro do contratualismo e a democracia é o que preservava o contrato social de pessoas dentro de um organismo político. E essa era pautada ao regime deles. Ele acreditava, lógico, que o homem bom nasce bom, mas ele é corrupto a partir do momento que ele vive em sociedade. E aí a sociedade o corrompe. O poder legítimo que ele traz hoje é ótimo, que ele traz na época, vem da vontade geral, não individual, ou seja, todo o mercado, tudo é isso que determina a sociedade. Sua perspectiva política, obviamente, lidava com a coletividade, ou seja, ele criticava a desigualdade e indicava que a soberania tinha que ser popular. Ele era mais a parte do equilíbrio, ele buscava o equilíbrio político dentro dos poderes a fim de conseguir alcançar um modelo de gestão adequado. O livro indicado que a gente tem de base do Rousseau, que ajuda muito a entender ele, é o Contrato Social, ou seja, é o contrato do indivíduo para com a sociedade a fim de conviver com ela e trazer benefícios para ela, como sendo um dever desse mesmo. O segundo deles, esse mais de um modelo de liberalismo clássico, é o John Locke. Esse cara é inglês e esse cara viveu entre 1632 e 1704. Estou passando as datas para quando eles viveram, e posteriormente a gente está aprofundando no que a gente está tratando aqui e o porquê do contexto histórico influenciar em tudo isso. O John Locke, meu Deus, está ventando, se cair eu vou ficar muito puto. O John Locke defendia que o indivíduo vem antes do Estado, ou seja, a propriedade privada ela é principal. Esse é o liberalismo clássico, é aquele cara que o capitalismo baseia-se, que entende que é o modelo de decisão adequado, ou seja, eles pautavam entre o Estado limitado, liberdade individual e propriedade privada em primeiro lugar.
O livro dele, que a gente gosta muito, que eu já li também, é o Segundo Tratado do Governo Civil. Sou formado em Relações Internacionais e Ciências Políticas, então, assim, é o que eu tenho pautado dentro da minha formação, que há muito tempo preciso me forçar a ler de novo os livros para poder trazer esse vídeo. Estou há 1 mês e meio lendo esses 5 livros, e aí estou entregando eles assim, bem condensados mesmo, para poder ter uma pauta. O terceiro, mais emblemático hoje, está em pauta, que faz o contraponto com ele, é o Karl Marx. Né? Karl Marx, que ele viveu entre 1818 e 1833, ele tem o materialismo histórico, ele tem aquela dialética, né? Tese, antítese e síntese, ou seja, a minha ideia uma contraposta com outra ideia, e aí sim um resumo de ideias que compõem uma ideia final de ideia de que eles entendem que é a dialética deles materialista, né? Ele analisava ideias isoladas, mas a política dele era o reflexo de economia e luta de classes, ou seja, ele viveu num contexto de poder entender como é que era a questão de brigas sociais daquele período e tudo mais, e eles observavam aquilo como uma oportunidade de ascensão dentro de um Estado que era basicamente liberal e, enfim, ainda iniciando ainda na questão industrial. O livro que a gente está indicando para eles dele é O Capital. O Capital é um livro muito bom. Ele tem uma crítica estrutural do capitalismo bem interessante, assim, é um modelo de análise. A gente sempre tem que analisar todos os contextos políticos de forma abrangente, nunca de forma tendenciosa ou viesada. Sempre analisa o contexto histórico, o contexto que ele está inserido, qual é a casta dele, ou seja, qual é o perfil social que ele tem para poder estar pensando daquela forma e escrever daquele jeito, sem radicalismo. Thomas Hobbes, esse é o cara mais antigo, de 1588 a 1779 ele viveu, ele é um racionalismo pessimista. O Maquiavel, ele escreveu o Leviatã, que é a base do pensamento dele. Ele tem uma autocrítica, uma autoridade central forte e ordem acima de liberdade. Esse era o contexto antigo do poder político, né? Era um político mais duro em suas decisões, e era um racionalismo pessimista, onde ele entendia que o ser humano, como egoísta e competitivo por natureza, ele poderia trazer vida caótica, violenta e insegura. Como tal, ele achava que o detentor do poder naquele período, ele tinha que inundar, né, o setor lá, como cara, vai mostrar o vídeo que eu caí, né? Ele tinha que, o Estado tinha que impor-se perante seus cidadãos, né, Leandro? O português está ruim. Para os cidadãos, a fim de alcançar aí o equilíbrio necessário, né? É a imposição como um todo. Aí saiu, você é maquiavélico, tal, tenta dominar o outro, tal. Mas é muito bom esse pensamento, porque você começa a pegar a maldade de alguns modelos de governança. Por fim, penúltimo, Max Weber, com seu pensamento socialista compreensível, epistemologia interpretativa, ou seja, ele tem a racionalização e a ética como responsabilidade na gestão de pessoas. Em seu livro A Política como Vocação, o Weber analisou que o poder do Estado, a partir de formas de dominação, ele utiliza a burocracia para poder trazer controle sobre as pessoas, né? Então, assim, estabelece processos os quais as pessoas têm que submeter a fim de o Estado alcançar o controle sobre a vida das pessoas, né? A gente sabe modelos de acompanhamento aí de... Bom, por fim, Immanuel Kant, essa é uma visão mais moral das pessoas, ele acreditava de uma forma mais idealista, racionalista, que as pessoas eram mais boas, ou seja, as pessoas por si só eram boas o suficiente para construir um Estado moral, e como isso ele acreditava nas pessoas como racionalidade. Estado de Direito, moral universal, paz entre as nações, ele sempre trouxe a ética como centro da política, como esse sendo base. Ele imaginava, ele era um cara um pouco mais, vamos dizer assim, utópico na visão de política, acreditando nas pessoas. Ele é um cara mais religioso. Um bom livro dele é A Paz Perpétua, que explica mais a mente dele, o mindset dele de pensamento político. Bom, o que a gente conclui sobre isso? Percebe o problema? Quando você vê autores de diversos perfis, de diversos contextos históricos, contextos sociais, são diversos modelos de pensamento que constroem o modelo político que temos hoje. Hoje, além de uma direita e esquerda que existe faz pouco mais de um século, existem diversas correntes teóricas que são base de tudo isso, que vem de mais de 1500, mais para trás ainda, de correntes ideológicas que formam tudo isso. Ou seja, existem modelos de pensamento. Quando você discute os modelos e você não está discutindo os autores, você está debatendo ideias completamente vazias. Assim. Por quê?
Porque tudo isso é base do que você entende hoje o que é política. A política é uma construção de ideias, de modelo de governança, de modelo de pessoas, de modelo de epistemologia e modelo sociológico, antropológico, de contextualização, do que chegar e denotar o que temos hoje. Para de brigar com o outro. Para de brigar com o outro. São ideias. São ideias. Ideias são debatidas com contextualização. Você ter parâmetros para poder trazer a discussão em pauta. Para de discutir, eu sou esse cara, eu sou aquele cara. Você não pode ficar pensando nisso, isso é ridículo. Isso é uma burrice. Burrice. Por quê? Pessoas que falam dessa forma, eu sou contra ele, eu sou contra... Você tem que ser contra uma ideia. Falar de governança, de política pura, é debater a ideia do outro. Quanto a pessoa, você está pegando ideias de milhares de anos e botando nas costas de uma pessoa com a qual nem sabe o que é isso direito. Só está ali no poder porque tem tendência a manutenção de poder e poder pelo poder. Fechamentos aqui que eu queria trazer. Antes de discutir política, entenda a epistemologia do outro. Como disse anteriormente, entenda o histórico e contexto, o motivo que você está discutindo aquilo e por que ele chegou naquela ideia. A maioria das brigas políticas não é sobre ideias, é sobre a ignorância do método de pensar política. Então, assim, você não perde discussão política, você perde porque não entende, não vê, não consegue perceber a ideia do outro. E aí acaba entrando em parafuso, tentando manter o ego, achando que sabe tudo. Não sabemos tudo. Isso foi denotado de ideias lá atrás, que eles também se basearam em ideias que eles viveram. E tem um contexto histórico de ideias que traz o pipeline que temos hoje de ideia de política. Aprenda, leia, discuta, tente desenvolver as histórias e o entendimento, o pensamento político, a fim de desenvolver-se. Caso contrário, você somente vai ficar debatendo com um coleguinha com questões vazias. Entenda política, aprenda história, antes de criar inimigos em sua família, no seu contexto social. Esse é o canal Oliveiria. Ajude a Pelada Solidária. Tamo junto. Vamos continuar lendo e aprendendo para construir livros. Demorei 1 mês e meio para ler esses 5 de volta. Terminei. Fiz aqui meu resumo. Ajuda a gente. Vou deixar o link dos livros caso você queira aprender cada vez mais. Tamo junto. Siga o Oliveiria, comenta aí, curte, compartilha. Um beijo, tchau.